Toledo, na nossa política comparada, você comparou a popularidade do Lula com a do Bolsonaro nesses mesmos momentos em cada governo, respectivamente. Qual que é a conclusão? Bom, vamos lembrar que depois que nós fechamos a hora da semana passada, eu tive acesso a uma pesquisa do IPEC, o antigo Ibope, mostrando que agora 62%, praticamente 2 em cada 3 eleitores, são contra a candidatura do Lula a um 4º mandato. E esse número cresceu 5 pontos desde dezembro. E junto saiu uma pesquisa da Datafolha, confirmando aquilo que a gente já tinha dito aqui na hora, mostrando que o Lula está no seu pior momento. E mais do que isso, como a gente teve acesso a mais de uma pesquisa, o Datafolha tem um ponto em dezembro e tem um ponto em fevereiro. A gente teve um ponto em janeiro. A gente sabe que essa curva, a queda já tinha uma tendência de queda antes, né? Mas não era muito clara. Em janeiro tem um tombo, a maior, mas em fevereiro esse tombo continua acontecendo. Então a gente não bateu ainda no piso do Lula. Mas aí, a menção que você fez, a comparação, eu acho que é importante pelo seguinte, porque o que interessa nas pesquisas de avaliação de governo é o movimento. E o movimento, no caso do Lula, é um movimento de queda. Ele era uma queda mais lenta ao longo do primeiro ano, ela se acentua um pouco ao longo do segundo ano e se acelera muito no comecinho do terceiro ano, exatamente. E eu, para simplificar, peguei as pesquisas dos 2 institutos que eu mais confio, que são o IPEC, o antigo Ibope, e o Datafolha, e fiz uma média das avaliações dos dois e só levei em conta o saldo de avaliação, ou seja, eu pego o ótimo e bom... menos o ruim e péssimo. Exatamente, o que sobra, né? Então, a curva do Lula, ele começa com 13 pontos em média, na média dos 2 institutos, lá em março, 3 meses depois de tomar posse, de saldo positivo, e vai terminar, digamos assim, com 15 meses, quer dizer, o primeiro ano mais 3 meses, março de 2024, com 2 pontos, ou seja, 0-0 praticamente, né? Já estava ali. Aí ele fica nesse patamar, um pouquinho acima do zero, ao longo de todo o ano de 2024. E termina 2024, em dezembro, na média dos 2 institutos, com 1 ponto de saldo, que é 0. Né? Estava literalmente igual. Margem de erro e tal, fica 0. E agora, na média dos 2 institutos, ele está com menos 16. Caramba. Não só é o pior momento do Lula, como a gente já chegou aqui a falar em primeira mão, né, em todos os 10 anos de mandato dele como presidente da República, como ele não encontrou o piso ainda. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai dar a pesquisa de março. Tá. Não tem sinais de que parou. Pode ser que tenha parado, mas a gente só vai saber isso em março. Então a curva ele começou a descer uma ladeira, mas a gente não sabe quando é o fim da ladeira. Tá? Aí eu fiz a mesma coisa com o Bolsonaro. Peguei as pesquisas do IPEC e a do situação dele Datafolha. era pior? A popularidade do Bolsonaro, ela já começa no 0-0, 2 pontos de saldo. Porque ele sempre teve aquela coisa 30-30-30, né, o Bolsonaro? 33-33-33, ou lembra? menos, né? Ele começa nesse jeito, mas logo, no meio do primeiro ano, ele já vai para -9. Tá. E fica no negativo ao longo de todo o ano de 2019, e daí vem a pandemia. E daí no meio de antes de completar 20 meses de governo, ele já está com -12. Tá. Muito abaixo. Enquanto o Lula tinha mais 4, ele estava já com -12. Só que daí o que acontece? É o ano de 2020, ainda estamos na pandemia, mas tem eleição municipal e o Bolsonaro, para não sofrer uma lavada ainda maior do que ele sofreu naquela eleição, muda o nome do Bolsa Família e chama auxílio. Ele lança o auxílio emergencial para substituir o Bolsa Família, que depois vai virar o Auxílio Brasil, mas naquela época era emergencial. E de R$600. De R$600. Que era muito maior das pessoas que estavam acostumadas a receber. Então ele sai de julho, agosto de 2020, ano de eleição municipal, de -12 para +3. Então, assim, o Bolsonaro chega a 3 em 2020, ano da eleição, se mantém nesse mesmo patamar até o começo do primeiro semestre de 2021, só que daí ele cai e vai para -11, no que seria o momento equivalente do Lula hoje. Tá. Ou seja,
Comparando os dois, a curva é diferente. O Bolsonaro já sai do patamar... O Bolsonaro despenca lá no começo e fica lá embaixo, dá uma melhorada e cai de novo. Dá uma melhorada oportunística que não dura muito. Tá. E depois despenca de novo, mas menos 11. E o Lula está com menos 16 na média dos dois institutos. Numa grande queda concentrada. É engraçado porque a queda é parecida. Esse tombo foi parecido, as curvas não se superpõem, mas são paralelas. Em intensidade foi igual o tombo. Tem até uma explicação. Começo de ano não é bom para governos presidencialistas, porque tem uma desaceleração da economia, as pessoas saíram de férias, começar a trabalhar, não acham emprego, enfim. A renda tem muita conta para pagar no começo do ano, a expectativa sobre a situação do país sempre dá uma piorada. Mas o fato é que esse patamar pior, tudo bem, está ali na margem, tá, 5 pontos de diferença, mas numericamente pior para o Lula neste fevereiro, com 26 meses de governo, em relação ao que estava para o Bolsonaro, com 26 meses de governo, mostra como é difícil o caminho do Lula daqui para frente. Porque o Bolsonaro, o que aconteceu depois de 26 meses de governo? Ele, ao longo do ano ímpar, que antecede o ano eleitoral da sua própria sucessão de 2021, a popularidade do Bolsonaro vai despencar ainda mais. E ele vai chegar a patamares muito, muito mais negativos do que esse que o Lula está hoje, ou que ele estava com 26 meses de governo. Só que daí começa o ano eleitoral de 2022, eles vêm descarregam bilhões de reais na economia, dão um auxílio para todo mundo, etc. E ele chega a ficar no 0-0 na época da eleição, mas mesmo assim não consegue se reeleger. Então, o que eu quero dizer com com essa numeralha toda? Que, primeiro, a gente avisou primeiro que o Lula estava caindo. Sou testemunha. Né? Segundo, o governo não acabou. Tem uma certa esquizofrenia na imprensa. Né? No começo, ninguém estava falando nada sobre a popularidade do Lula. De repente, caiu, perceberam que não estava boa, que estava caindo, e agora está falando que o governo já acabou. E aí decretando o fim do governo, que também não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Está aí o jargão da política como nuvem, né? Você olha de uma hora, está de um jeito, você olha 5 minutos depois, está diferente. E como diz a Janja, agora começou o período da colheita da semente. Eu adoro essa. O governo acabou, mas também a gente não sabe qual vai ser o tamanho dessa ladeira que ele está descendo. Se ele vai continuar descendo por muito mais tempo ou não. Terceiro, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Para o governo retomar um caminho ascendente e não descendente, a primeira coisa que ele precisa fazer é arrumar sua própria casa e parar de bater cabeça. Mas isso é para o próximo bloco. Mas isso a gente só vai fazer no próximo bloco. Então tá bom. E só para deixar claro também, para não terminar como profeta do Apocalipse, embora não seria de todo injusto, para mim. O Bolsonaro sai de um saldo de 2 dígitos negativo, muito maior do que o Lula hoje na campanha de 2022, para perder por muito pouco, porque o poder da máquina federal é muito grande e mesmo apelando como ele apelou, perdeu, mas perdeu por pouco. Então, não dá para desconsiderar o valor político da máquina pública, seja federal, seja estadual, né, ao longo de uma campanha. Quer dizer, não é que as coisas são decididas antes da campanha começar. Ricardo Nunes está aí para provar. Exatamente, bem lembrado. Então, Ricardo Nunes, tem um apelido novo para o Ricardo Nunes, não sei se eu devo dar aqui. Tem um asteroide que tem 10% de chance de atingir a Terra até 2030. E está aumentando essa probabilidade, né? Sim, eles vão mandar uma bomba nuclear para o espaço. Acho que para desviar. Vai ser fácil, né? Botar a China, a Rússia e Trump de acordo para mandar uma bomba. Para mandar uma bomba conjunta para o asteroide, né? E ele é muito parecido com um asteroide que atingiu a Sibéria em 1908. Destruiu uma área de 2.000 km², 80 milhões de árvores caíram no chão. Então ele tem esse mesmo potencial aí e ele é chamado Mas ele pegaria vários países, inclusive Venezuela e países aqui próximos. Ninguém sabe exatamente onde cairia, mas vai ser uma loteria. Não, tem um lugar que é mais provável, mas né,
A matemática ainda não está tão precisa assim. Agora, o apelido é destruidor de cidades, porque ele tem o potencial de destruir uma grande cidade. Então, estamos batizando de Ricardo Nunes. Tá certo. Tá bom, Toledo. E você viu a passarela? Não. Ele construiu uma passarela para ciclistas Sim. sobre o rio Pinheiros. Inaugurou, não tem nem um mês, e a passarela desabou. Que nem aquela do Rio, né? Mesma situação. Andar de bicicleta em São Paulo é mais perigoso do que parece. É mais perigoso do que cair um meteoro na tua cabeça. Muito bom.